Olá, boa tarde. Meu nome é Everson Coqueiro de Souza e eu irei apresentar o trabalho que se chama Ocorrências e Características Físicas dos Sistemas Ciclônicos na região da Península Antártica. Meus orientadores são a Ana Cristina Palmeira, a Anne Mello e o Wallace Menezes. Então eu vou começar o trabalho falando um pouco sobre a Antártica. Em seguida eu vou introduzir um pouco sobre ciclones convencionais e não convencionais, passando para a motivação, para o objetivo, pela metodologia, os resultados e finalizando com a conclusão. Então, como falar de sistemas ciclônicos na Antártica sem falar do continente antártico, que hoje ainda assim representa um grande desafio para a ciência. Desafio esse que advém tanto da questão territorial quanto da questão de recursos que são investidos se comparados ao Ártico. A Antártica ainda é o continente mais seco e mais intenso do globo em relação à sua temperatura, altitude e vento. E é o continente que compreende todas as terras abaixo de 60 sul, chegando a ter uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. E ainda é a região que possui a maior camada de gelo do mundo, cobrindo cerca de 95% do continente. Mas o gelo não cobre somente a Antártica, mas também parte dos mares que a circundam, como a gente pode ver aqui no inverno e no verão. No inverno, forma-se um cinturão de cerca de 1.000 quilômetros quadrados, aumentando a superfície em 18 milhões de quilômetros quadrados. E no verão recua praticamente até o litoral, exceto no Mar de Weddell e no Mar de Ross. Agora eu vou falar um pouco sobre os ciclones convencionais e os ciclones não convencionais. Os ciclones convencionais são definidos como os ciclones tradicionais que conhecemos, né? Os ciclones tropicais, que têm seu núcleo quente em toda a sua camada vertical, e os ciclones extratropicais, que têm seu núcleo frio em toda a sua estrutura vertical. Já os ciclones não convencionais, eles podem ser do tipo ciclones extratropicais de aprisionamento quente, os ciclones extratropicais bomba, os ciclones subtropicais, tem também as tempestades tropicais, que são definidas assim por terem uma magnitude fraca associada ao seu vento, associada ao vento relacionada à sua baixa pressão, e por isso eles não podem ser classificados como ciclones tropicais. Existem também ciclones em transição, que podem ser ciclones extropicais, tropicais ou subtropicais. E é importante ressaltar que os ciclones de transição são maioria absoluta hoje no universo de ciclones espalhados no mundo todo. E para esses ciclones todos que mudam de fase, eles são classificados como ciclones híbridos, sendo caracterizados por ciclones que podem ser convencionais ou não convencionais. Então, eu levo como motivação estudar a quantificação de ciclones convencionais e não convencionais a fim de se obter uma análise pontual para a ciclogênese de cada fase do ciclone ao redor da península e sinalizar se há um padrão e qual a intensidade das ocorrências nessa região também é de extrema importância, não só para a Península Antártica, mas também para toda e qualquer embarcação que utilize essa região como rota de travessia. Então, o objetivo desse estudo é realizar uma identificação na padronização da ocorrência de ciclones da região da Península Antártica, sinalizando suas trajetórias preferenciais, ocorrências sazonais e anuais entre os períodos de 2010 a 2019, a fim de posteriormente melhorar a compreensão da atuação das diferentes forçantes atmosféricas envolvidas. A região de estudo é área limitada entre 120 e 30 oeste e a região de 50 a 75 sul, né, representada aqui na caixa. Aqui a gente pode ver os mares de Bellinghausen, Weddell e a passagem de Drake. E aqui em destaque é a região da Península Antártica. Então, a metodologia deu continuidade à primeira parte do trabalho, onde eu utilizei a vorticidade relativa do Era-5 de 6 em 6 horas para o período de 2010 a 2019 para rastrear os ciclones através do algoritmo Track. E nessa parte do trabalho eu utilizei os dados do Era-5 para coletar variáveis de geopotencial. Então, com a identificação do ciclone e com o geopotencial, eu consegui calcular o vento térmico e assim fazer a classificação do ciclone, né, em suas diferentes fases,
Utilizando a biblioteca do Python, eu consegui plotar as ciclogênesis e cicloses no mapa. E após isso eu fiz análise quantitativa. Então, utilizando a metodologia de Hart, aplicando ao parâmetro do geopotencial obtido através do ERA5, e sabendo que a perturbação da altura do ciclone é proporcional à magnitude do vento geostrófico, foi possível calcular o vento térmico, onde o mesmo é representado pela, pelo gradiente isobárico de anomalia do geopotencial. Após isso, obtendo os valores de VTU e VTL, foi utilizado o diagrama de Hart para poder classificar as fases do ciclone. Agora vamos falar um pouco sobre os resultados, onde essa figura aqui representa a ciclogênese de todos os verões para os ciclones compreendidos entre 2010 a 2019, onde o círculo vermelho é representado pela ciclogênese e a cruzinha azul a ciclólise. Aqui à direita a gente tem a espessura da camada de gelo para o verão, né? E vai ser representada para cada estação conforme vou passando os slides. A primeira instância a gente pode perceber um grande adensamento de ciclogênese aqui no setor do Pacífico e um grande adensamento de cruzes vermelhas, cruzes azuis aqui no Atlântico Sul. Eu vou separar duas caixinhas para mostrar a variação sazonal, né, desse cinturão de ciclones, que a gente pode ver que está concentrado aqui mais próximo à passagem de Drake e próximo aqui da Patagônia. E a gente pode ver que aqui também quase não há muitas gênesis, né, de ciclones. Eu queria destacar também uma região aqui, né, próxima ao Mar de Weddell, que ela não é muito ciclogenética, ou não tem muitas ocorrências de ciclogênesis. Então, conforme eu vou passando, por exemplo, aqui no outono, a gente já pode ver que o, aquele adensamento de ciclones começa a migrar mais para baixo, né, mais em direção ao Mar de Weddell. E a gente pode ver que próxima à costa começam a acontecer mais gênesis, ou seja, a gente pode ver que tem a maior predominância de ciclólises aqui próxima à costa do Mar de Bellingshausen. E que ainda há um adensamento de ciclogênesis aqui, próximo ao leste da Patagônia, que pode estar associado aos ventos catabáticos dos efeitos de relevo dessa região. Quando eles passam pelas montanhas, eles interagem aqui com o contraste continente-oceano, formando ciclogênesis. E é a região que eu tinha mencionado, né, com pouca ciclogênese. Aqui a gente pode ver o inverno, né, onde a camada de gelo está no seu nível máximo. E a gente pode ver bastante ocorrência de ciclogênesis aqui próxima à costa, né, mais afastada da península, e o maior número de ciclólises próxima à costa, né, do Mar de Bellingshausen, chegando aqui próxima à península. Já aqui em cima, no nordeste da península, a gente pode ver um adensamento de ciclogênesis, né, mais ao sul, chegando aqui em direção ao Mar de Weddell. E aqui a gente pode ver ainda aquele adensamento de ciclogênesis, né, causado pelos relevos. Já na primavera, a gente vê uma dispersão desses ciclones, tendendo a se reorganizar mais a norte, né, da posição do cinturão de ciclones. E aquela região, né, como eu disse, com exceção do inverno, que ela já tem mais ciclólises aqui próxima à costa, né? A gente pode ver aqui próximo do Mar de Weddell tem bastante ciclólise ocorrendo aqui próxima à costa e pouca ciclogênese aqui. Agora, esse gráfico representa uma análise baseada na diferença do total de ocorrências menos a média de todos os meses individuais dentro do período compreendido entre 2010 a 2019, onde a gente pode ver que a ocorrência de ciclones extratropicais estavam abaixo da média nos anos de 2010 a 2011 e se tornou acima da média a partir de 2012 até 2019.
Já para a ocorrência de ciclones tropicais, né, que apesar de ser pouco ainda é existente, a gente pode ver que ele oscila, né, aqui em 2010, tornando predominantemente acima da média de 2012 ao início de 2017, onde ele volta a ficar abaixo da média, né? E praticamente ele fica predominantemente acima da média durante o período todo de dados. Agora, já para os ciclones extratropicais oclusos, a gente pode ver que, em sua grande maioria, eles manteve, né, acima da média, com picos altos, né, no mês de março e abril, né? E para os ciclones subtropicais, eles se mantiveram acima da média de 2010 a 2013, né, até meados de 2013, porém com exceção do ano de 2011. De 2014 até o final de 2019, ele se manteve predominantemente abaixo da média. Já para os ciclones de aprisionamento quente, híbridos e tempestades tropicais, não foi possível identificar um padrão no sinal de ocorrência acima ou abaixo da média, representando uma complexidade na padronização de ocorrência desses tipos de ciclones. Então, concluindo, há um padrão na ocorrência de ciclones, indicado por uma região de ciclones significativa a leste da Patagônia e a leste da Península Antártica. O oeste da Patagônia e a nordeste da península é possível observar a influência do relevo, que causa um adensamento de ciclogênesis a sotavento das cadeias montanhosas e proximidades costeiras, situadas a oeste da Patagônia e a nordeste da península. Notou-se que a espessura da camada de gelo sazonal controla a posição do cinturão de ciclogênese, sendo mais próxima do continente no outono e no inverno e mais afastada na primavera e no verão. Além disso, pode haver uma pequena região a sudeste da península que não sofre influência do relevo, implicando em pouca ocorrência, tendo essa baixa ocorrência interrompida pela estação invernal, onde o cinturão de ciclones está mais próximo à costa. Após a análise quantitativa, foi possível observar que as ocorrências de ciclones extratropicais se mantiveram acima da média entre o período de 2012 a 2019. Viu-se também que, desde o verão de 2013 a 2019, com exceção dos anos de 2014, 17 e 18, a ocorrência de ciclones tropicais estavam acima da média. Observou-se que os ciclones extratropicais oclusos se mantiveram acima da média durante quase todo o período de dados, com exceção do ano de 2011. E a ocorrência de ciclones subtropicais se manteve predominantemente acima da média entre os anos de 2010 a 2013. Após isso, ficou abaixo da média até 2019. E os ciclones não convencionais, com exceção dos subtropicais, não indicaram nenhuma tendência intra ou interanual, representando a complexidade de se identificar um padrão de ocorrência desses tipos de ciclone. Então, para projetos futuros, seria realizar um estudo sobre a posição média dos jatos polares sobre a região da Antártica no período entre 2010 a 2019 e analisar a temperatura média da superfície do mar, contrastando com a espessura da camada de gelo, a fim de estudar a relação entre o gradiente de temperatura e a posição das gênesis dos ciclones. Essas foram as minhas referências e obrigado.